Então você precisa de um notebook, tá esperando aí o ano inteiro a Black Friday chegar para comprar o seu notebook. Só que aí você chega aqui na internet, vai pesquisar e tem 1.555.000 modelos de notebook e você não sabe qual escolher. Nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher o notebook ideal para você. Ao final desse vídeo, você nunca mais vai precisar da ajuda de ninguém para especificar o notebook. E se você aguentar ficar até o final desse vídeo, vai ter um brinde para você. Eu posso te garantir, você não vai se arrepender. Então aproveita esse momento e já deixa um like nesse vídeo porque ele é topzera. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo meu. Todos os dias eu trago aqui vídeos de promoções, cupons de desconto, tutoriais como esse aqui, tudo para te ajudar a comprar barato pela internet e não ser enganado na hora de fazer a sua compra. Então bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa saber para especificar um notebook é qual o objetivo para esse notebook. Você vai usar ele para estudar? Você vai usar ele para trabalhar? Você vai usar o notebook para fazer edição de vídeo, mas aquela edição amadora, não profissional? Ou você vai utilizar o notebook para trabalhos mais específicos, como softwares de renderização, softwares 3D, edição de vídeo profissional? Você vai jogar? É um jogo pesado? Você precisa saber qual o objetivo para esse notebook. Depois, você precisa estabelecer quanto você pode gastar ou quanto você quer investir nessa máquina que você vai comprar. Você precisa de um computador barato? Você precisa de um computador, um notebook intermediário ou um notebook de alto desempenho? Depois que você já tiver isso daí estabelecido, nós vamos partir para onde? Para as especificações técnicas desse notebook. Basicamente, você precisa se atentar ao processador, memória, tipo de armazenamento e tela desse notebook. E para eu conseguir te ajudar de verdade, eu vou ter que te explicar o que cada um desses componentes faz e o que você deve olhar na hora de especificar um. Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, 10, 12 minutos, mas eu te garanto que você não vai se arrepender de ficar comigo até o final. Bora lá! A primeira coisa que você deve olhar para comprar um notebook é o processador. Basicamente, existem dois fabricantes de processadores para notebook hoje, que é a Intel e a AMD. Você vai encontrar aí os processadores Core i3, i5, i7 e i9 da Intel e mais ou menos equivalente a eles os Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9 da AMD. Os processadores da Intel i3 e i5 são processadores considerados básicos, equivalente os Ryzen da AMD 3 e 5 também. O que você precisa ficar atento com relação aos processadores é a geração dele. De nada adianta você especificar e comprar um notebook com o processador i5 da Intel, por exemplo, se ele é lá da sétima, oitava geração. Sendo que nós temos aí processadores mais atuais, mais modernos, da 11ª, 12ª geração. O mesmo vale para os processadores da Ryzen. Não adianta você comprar um notebook com um processador Ryzen 5, por exemplo, se ele é aí de 2ª geração, considerando que a mais atual seria a 4ª geração, certo? Tá, Daiane, então qual processador utilizar? Qual processador que eu vou escolher na hora de comprar um notebook? Depende. Qual é a aplicação para esse notebook? Se você é um usuário básico, vai usar aí para editar texto, navegar na internet com uma ou duas abas abertas ao mesmo tempo, um Core i3 vai te atender. E aí você deve se atentar à geração, como eu falei, um i3 com a geração 11, né, a 11ª geração, vai te atender. Ou então um Ryzen 3 de 4ª geração. Agora, se você é um usuário intermediário, vai usar a internet ali abrindo um monte de aba de uma vez, ou se você vai editar vídeos que não são vídeos profissionais, que não vão usar plataformas mais pesadas, se você vai fazer uma videoconferência, né, vai usar ali a webcam, vai usar a internet com um pouquinho mais de intensidade, o Core i5 11ª geração vai te atender, ou o equivalente da AMD, né, Ryzen 5. Se você for um usuário avançado, você já deve saber disso, que você vai precisar de um processador mais potente. Aí a gente já entraria num i7,
um Ryzen 7. E aí, um i9. Quanto maior a necessidade de processamento que você tem para o notebook, maior ou melhor, mais potente precisa ser esse processador, ok? Com um Ryzen 7 ou 9, ou um Core i7 e 9, você vai conseguir aí usar softwares específicos como o AutoCAD, sem travar o seu computador. Você vai conseguir utilizar aí para jogar, né, jogos mais pesados ou fazer edição de vídeo profissional que usa também software mais pesado, tá bom? Ah, gente, eu não falei, né? Para quem não sabe, para quem é totalmente leigo, o processador é como se fosse o cérebro do seu notebook. Ele é responsável por executar os programas que tem no seu notebook e é responsável por rodar o sistema operacional da sua máquina. Basicamente, por ele passam todas as informações que o notebook recebe, né, que são as entradas, e todas as informações que ele envia, que seriam as saídas. Agora vamos falar da memória RAM. A memória RAM é diferente daquele armazenamento que a gente vê ali HD ou SSD. São duas coisas distintas, tá? É bom lembrar disso aí. Ela é responsável por armazenar os dados temporariamente. Quando você está utilizando o seu computador, acessando a internet ou editando algum documento, essas informações elas são gravadas ali na memória RAM e quando você fecha o programa ou quando você desliga o seu computador, ela apaga esses dados ou então envia para o HD ou para o SSD, que é o armazenamento do notebook, que eu vou falar daqui a pouco. Você precisa saber o seguinte sobre a memória RAM. Existe memória RAM com capacidade de 4 GB, 8, 16, 32 e 64 GB. E você precisa saber que a escolha da memória RAM para o seu notebook vai influenciar no desempenho dessa sua máquina. Pensa comigo. Quanto mais dado a sua memória RAM conseguir armazenar ao mesmo tempo, você concorda que mais tarefas você pode executar ao mesmo tempo no seu notebook, sem travar ele ou sem ficar lento? Então, partindo desse princípio, a gente vai entender que quanto maior a memória RAM, melhor, certo? Outra coisa que você precisa verificar na memória RAM é a tecnologia dela. Essa tecnologia é a tal DDR. Você vai encontrar aí nas memórias RAMs, tem DDR3, DDR4, DDR5 e tem também as GDDR, que aí são memórias RAM para aqueles notebooks que tem geralmente a GPU ou placa de vídeo dedicada. São os notebooks gamers ou notebooks de alto desempenho. Se você é um usuário básico, partindo lá daquele princípio, né, que usa a internet e editores de texto, bem básico mesmo, você pode optar por uma memória RAM de 8 GB. Ah, Daiane, mas é de 4 GB. Peraí. Que seja DDR4. Porém, se o seu orçamento não permitir, porque quanto melhor o componente, né, daquele notebook, mais caro ele é, você pode optar por uma memória RAM de 4 GB, mas verifique se essa máquina tem a possibilidade de expandir essa memória no futuro. Porque se isso for possível, você pode posteriormente comprar uma memória RAM à parte e trocar ou substituir. Se a placa-mãe tiver 2 slots, você pode fazer uma jogada aí e colocar, né, uma memória RAM de 8 GB e outra de 4, deixar de 4, né? Ou colocar duas de 4 e ter 8. Se for um slot só e tiver essa possibilidade, você pode substituir e aí você ganha em desempenho dessa máquina, pagando menos do que uma máquina que já vem com uma memória RAM maior. Próximo passo é escolher o tipo de armazenamento, que é lá o HD ou o SSD. Basicamente, existem esses dois tipos, tá, de armazenamento. O HD, que é o disco rígido, ele tem a possibilidade de armazenar mais dados, porém, ele é mais lento e se ele cair, a chance dele estragar é muito grande. Quando a gente vai lá para o SSD, que é o tipo de armazenamento em disco de estado sólido, ele tem uma capacidade menor, porém, ele é mais veloz e muito mais resistente a danos físicos. Lembrando que o SSD melhora em muito o desempenho do computador, principalmente quando ele é inicializado, seu sistema operacional, e na abertura de programas, tá? Quando você vai abrir um programa ali, a velocidade com que esse programa abre é muito maior quando se tem um armazenamento do tipo SSD nesse notebook. Então, a minha dica aqui é:
esquece notebook que só tem armazenamento em disco rígido, ou seja, em HD. E também não compre um que tenha somente 128 GB de SSD. Isso é considerado pouco. Dê preferência para pelo menos 256 GB de SSD ou aqueles notebooks que vem os dois, HD mais SSD. Esse sim é maravilhoso. Agora vamos falar da placa de vídeo ou a GPU para o notebook. Basicamente existe a GPU dedicada ou a integrada. A integrada é que a gente vê aí nos notebooks mais populares, né, os notebooks básicos e até intermediários. Ela vem soldada já, na verdade ela vem embutida no processador, tá? Ela não é a parte. E essa GPU ela vai utilizar parte da memória RAM do seu notebook. Daí a importância de você escolher uma memória RAM que vai te atender. No mínimo 8 GB é o ideal para um usuário básico até o intermediário, tá? Quando você vê um anúncio de notebook aí na internet, geralmente essa informação ela não vem descrita nesse anúncio, tá? Você precisa ir lá na ficha técnica desse notebook e pesquisar se ele tem uma placa de vídeo integrada ou dedicada. Geralmente, os que têm placa dedicada são notebooks gamers, são notebooks mais caros, você vai saber. Para um usuário básico, então, uma placa integrada, né, que já vem aí no seu processador, como por exemplo a Iris Xe ou Iris Xe Graphic, com um processador i5 de 11ª geração, está excelente, vai te atender muito bem. Para os usuários mais avançados, que precisam de uma máquina com alto desempenho, que vão jogar jogos pesados, ou que vão fazer edição de vídeo, ou que vão usar softwares específicos, aí não tem jeito. Você precisa de um notebook com uma placa de vídeo ou uma GPU dedicada. Um exemplo de uma GPU dedicada que é muito popular aí, que atende bem a maioria dos usuários intermediários, tá? E até assim aqueles avançados, mas não tão avançados assim, é a GeForce GTX 1650. Ela consegue rodar aí a maioria dos jogos mais atuais em resolução Full HD. Ela tem uma memória de 4 GB GDDR5 e é encontrada em notebooks como Dell G3, Acer Nitro 5 e Lenovo IdeaPad Game. Aí vale lembrar que esses notebooks gamers eles são pesados e consomem mais bateria. E se você está gostando desse vídeo, aproveita esse momento e deixa um like. Se você ainda não fez isso, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui um lembrete, se você vai trabalhar com software específico, dá uma olhada lá na página do software, quais são os requisitos mínimos de máquina que ele pede e vem conferir se o notebook que você está utilizando atende esses requisitos mínimos, principalmente no que se diz respeito ao processador e à GPU ou placa de vídeo. Outras especificações, não menos importantes, que você precisa olhar no notebook antes de comprar, são elas: tela, teclado, portas que esse notebook tem. Você precisa de porta Ethernet? Você precisa de porta HDMI, USB-C? Então você tem que olhar tudo isso antes de comprar notebook. O tamanho mais usual é 15,6 polegadas, Full HD, uma resolução Full HD, que tem uma boa nitidez para jogos e filmes, enfim, e com uma taxa de atualização padrão que é 60 Hz. Se você vai jogar, se você precisa para uma tarefa específica, opte pela taxa de atualização de 120 ou 144 Hz. O tipo de painel da tela pode ser o TN, que é para usuário padrão, ou o IPS, que aí é para os usuários mais avançados, porque é muito caro. Mas o painel TN atende muito bem os usuários comuns. E se você usa o seu notebook para fazer videoconferência, participar de reuniões onde você precisa de uma boa nitidez da câmera, olhe a resolução da câmera ou da webcam desse notebook. E aí aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar algumas opções de notebook detalhadas, se essa opção é para quem trabalha, se essa opção é para quem estuda ou usa software específico, para poder te ajudar na hora de escolher o notebook, tá? E agora vamos falar sobre o preço. Não menos importante, né, gente? Em pleno 2023, o menor preço que você vai encontrar para um notebook básico para um usuário comum com 4 GB de RAM, pasmem, apenas 4 GB de RAM, um processador Core i3 é de R$ 2.200. E para você não cair em pegadinha na hora de comprar, sempre olha a avaliação que aquele site, aquela loja tem sobre esse notebook. Vai lá embaixo, procura as avaliações de clientes reais e vê o que eles estão falando sobre aquele produto. Ah, e desconfie, se você achar um notebook aí com essa configuração básica que eu te falei por menos de R$ 2.000 fora de promoção,
cuidado, isso pode ser um golpe. Sobre os notebooks intermediários aí com 8 GB de RAM e um processador Core i5, o menor preço está na faixa de R$ 2.600. E quando se trata de notebook gamer ou notebooks de alto desempenho, não procure nada menor do que R$ 3.500, porque você não vai achar. É daí para cima e o céu é o limite. E para você que aguentou ficar até o fim desse vídeo, sim, esse vídeo está acabando. Eu vou deixar aqui uma lista das marcas de notebooks ou as fabricantes de notebooks que você deve fugir dela. São elas: Positivo, Multilaser, Compaq, Philco, Itautec, CCE, Ultra e Vaio. E aproveitando aí a época de Black Friday, se eu achar alguma promoção desses notebooks que eu vou deixar aqui na descrição para você, eu venho aqui e atualizo esse vídeo, vou atualizar essa descrição aqui para te ajudar. Eu espero que você tenha gostado, eu agradeço você que ficou comigo até aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e deixa um like para mim. Se ficou alguma dúvida sobre como especificar um notebook para atender às suas necessidades, é só você deixar aqui no comentário que eu faço questão de vir te responder. Muito obrigada e até a próxima!